Irmãos, vamos meditar um pouco aqui no texto sagrado. Abre aí comigo, por favor, em Josué, no capítulo 1. Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Acompanhe comigo a leitura aí, por favor. Diz assim, irmãos, Josué capítulo 1, com o título Deus fala com Josué e anima-o. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente, ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar do livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis esse Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para possuirdes. Falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: Lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: O Senhor, vosso Deus, vos conceda descanso e vos dá essa terra. Vossas mulheres e vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança, e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: Tu, quanto nos ordenardes, faremos. Tudo quanto nos ordenardes, faremos. E aonde quer que nos envie, iremos. Como em tudo obedecemos Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecerdes às tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Vamos orar mais uma vez? Pai, louvado seja o teu nome. Pai, é um privilégio nosso, um privilégio meu, estar de frente da igreja do Senhor, ó Pai, com a palavra do Senhor exposta, lida, e a minha oração, Pai, que o Senhor me abençoe e que possa abençoar a vida dos teus filhos também.
Pai, para que a palavra encontre um lugar no nosso coração, que possa germinar, dar fruto. Isso só pode acontecer, Pai, se houver intervenção do Senhor. Só o Senhor que pode fazer isso. Só o Senhor que pode mudar a vida de gente. Só o Senhor que pode edificar de fato, Pai, os teus filhos, a mim. Pai, tem misericórdia de nós e nos abençoe nessa noite. Dobra o nosso coração, torna o coração nosso, Pai, lugar de recepção fértil, terreno fértil para a palavra do Senhor se multiplicar em nome de Jesus. Pai, oramos também pelos dízimos, as ofertas aqui depositadas, Deus. Pai, abençoe, Pai, os teus filhos que têm sido fiéis na contribuição, no participar dessa bênção que é, Pai, da provisão da casa do Senhor e no avanço da obra. Abençoe, Pai, as pessoas que administram essa quantia, dê graça, dê sabedoria para tomar as melhores decisões para o avanço do reino do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, mais ou menos aqui todo mundo tem uma noção de onde é que nós estamos na história de Israel. Nós estamos à beira do rio Jordão, tem uma história toda pregressa, história das mais diversas possíveis, história de milagre, de intervenção de Deus. Também tem história de fracasso do povo. Quantos fracassaram aqui quando enviaram os 12 espias à terra que Deus havia dado, e eles voltam, e os 10 dos 12 que voltam começam a amaldiçoar e deixar de crer no Senhor, e vem uma consequência sobre eles, que cada um dos dias que eles ficaram na terra seria equivalente a um ano. Eles ficaram 40 dias rodeando a terra, então cada um dos dias que eles ficaram foi equivalente a um ano do deserto. Então eles ficaram vagueando no deserto durante 40 anos, até que todos os homens acima de 20 anos viessem a morrer, exceto Josué e Calebe. Então todas essas pessoas que estavam aqui naquela época tinham menos de 20 anos, exceto Josué e Calebe. Então o que nós estamos vivendo aqui, a gente vai folhear um pouco da história, tem tudo quanto é tipo de marca. Eu disse, tem da intervenção de Deus. Uma das coisas que me chama a atenção é que Deus ordena que as codornizes saiam do mar. Aí eu fico pensando, meu Deus, não seria mais fácil sair do mar os peixes? Não é? Não seria? Ou então sair do curral de alguém, sair as codornizes da terra, mas não, as codornizes saem do mar para alimentar o povo. Cai alimento do céu, maná para alimentar o povo. Então a gente vai folheando aí esses 5 livros, não os 5, porque eu não marco eles, pelo menos Gênesis começa a ida lá para o Egito, mas está endireitando de certa forma, ou direcionando de certa forma. A gente vai folhear, ver tudo quanto é tipo de marca, até ponto de Moisés ter essa ascensão na liderança de Israel. E aqui Josué inicia justamente falando sobre isso. Aquele homem que foi um instrumento de Deus para arrancar o povo lá do Egito com mão forte e poderosa. E nós não falamos das 10 pragas, a passagem pelo Mar Vermelho, a pés secos, com poeira nos pés, e o mar fechando novamente. Então a gente vai folhear, tem milagre, pecado, gente sendo exposta como é, e Deus sendo exposto também como Ele é. Deus Todo-Poderoso, que não poupa castigo, mas que opera milagre e expressa amor também. Aí começa essa história de Josué, homem fiel ao Senhor, servidor de Moisés. E o livro de Moisés o livro de Josué começa dizendo exatamente isso. Sucedeu depois da morte de Moisés. Deus levanta agora um sucessor, para dar continuidade à obra, que não pode parar. Eu me lembro de um grande homem de Deus que me ajudou muito, dentro do que ele podia, na vida de oração, seu Sebastião. Seu Sebastião ia para a igreja todo dia, ele vinha ao menos com um blazer. Sempre com cabelo assim, eu lembro que ele tinha um cabelinho assim penteado para trás, parece que ele passava gel, ficava um homem. Não é isso que o
o marcou mais vida de oração, seu Sebastião. Foi uma bênção. Eu lembro o momento que a gente estava orando lá na igreja, ele falando comigo, que eu gosto de orar com você demais. Me incentivando, né? Eu gosto de orar com você demais. Eu falo, seu Sebastião, na verdade é o contrário, né? Sou eu que preciso orar com o Senhor. Irmãos, e lendo esse texto, assim, a gente pode trazer algumas aplicações para a vida da gente, para a vida da igreja, para a vida do povo de Deus. Primeira aplicação é que a missão, irmãos, ela é maior do que o líder. A missão é maior que o líder. Como eu disse, Moisés, grande homem de Deus. Quando a gente vai lá em Judas, folheando o livro de Judas, diz que o diabo contendia com Miguel por causa do corpo de Moisés. Porque Moisés é um instrumento de Deus, um homem extraordinário, porém, irmãos, até Moisés e qualquer outro é menor do que a obra. A obra é maior do que qualquer líder. Sabe esse irmão que eu disse? Sebastião partiu, a obra continuou. Moisés partiu, a obra continuou. Paulo partiu, a obra continuou. Os 12 apóstolos, todos eles partiram e a obra continuaram. Por quê? Porque nós aqui hoje estamos pegando o bastão, estamos com o bastão que a geração do seu Sebastião pegou, passou para a minha mão e que está na sua mão também. Porém vai chegar um dia que a nossa vez vai chegar, se o Senhor não voltar antes, de passar o bastão. Porém, quando Moisés passa o bastão para Josué, diz a Escritura a respeito de Moisés que tinha uma característica em Moisés, que era servo do Senhor. As pessoas olhavam para Moisés e o céu testemunhava a respeito de Moisés e a própria terra testemunhava a respeito de Moisés. Então aquele sujeito que estava passando o bastão para o outro que iria o suceder, tinha uma marca de ser servo de Deus. Eu comentei com alguém aqui do conselho, eu não lembro com quem, que um dos desafios do conselho dessa igreja é serem reconhecidos como homens de Deus no meio dessa igreja. Como a igreja tem que olhar para o conselho, olhar para o conselho, e eu estou no meio, e olhar para nós e enxergar nós como servos do Senhor. O sujeito que está com o bastão, diz a Escritura que esse moço era servo de Deus. E mais, o moço que estava recebendo o bastão também era reconhecido assim. Então hoje o bastão está nas nossas mãos. E nós também estamos preparando uma outra geração. Na sexta-feira nós estávamos conversando, a Suzelma falando assim: quem será as próximas mães de oração dessa igreja? Primeiro, Suzelma, que vai demorar muito. Não se preocupe, vai demorar muito, em nome de Jesus. Mas o bastão tem que ser passado. Eles brincam com o Horácio, que o Horácio é mais velho, mas eu olhando o ato lá, 1992, está o Horácio. Está lá 1962, está lá o Horácio. 50 e pouco, está lá o Horácio presbítero. Falei, meu Deus, esse moço chegou na igreja, quantos anos? É Benjamin Button, né? Nós falamos. Olha, na igreja está todas as atas, está Horácio. O que é isso? Não que eu quero que ele passe o bastão agora, né? Vai ficar muito tempo ainda, mas vai chegar um dia que ele tem que passar o bastão. Você sabe por quê? Porque a obra é maior do que nós. A obra de Deus em dar aquela terra para o povo era maior do que Moisés. Moisés morreu, mas a obra continuou. Então qual que é a nossa responsabilidade hoje? É segurar o bastão, as pessoas olharem para nós e nós fazermos a diferença para a glória de Deus, a tal ponto de quando a próxima geração vier, nós possamos, porque Josué também foi preparado aos pés de Moisés.
Você já pensou assim, você aqui, se os próximos vierem como você, como será a igreja? Você fala assim, vai ser igual a mim. Já pensou assim, a próxima geração será exatamente igual a mim. Como será essa próxima geração? Eu não sei se alguém que já teve o privilégio de ver o Russell Shedd pregar. Alguém já viu? Já viu? Já viu o Russell Shedd pregar? Se teve uma das vezes, eu fui na oitava ter um encontro lá de mentoria, e para a glória de Deus algumas vezes, e uma vez até a Gisele estava lá também comigo. Se mais uma bênção, homem de Deus, porém partiu. Aqui, conhecido nosso, o presbítero, fugiu o nome do presbítero agora, ele era da 7ª igreja, faleceu há uns 2 anos mais ou menos. Eu acho que está próximo de passar o bastão, né? A memória está sumindo. Esqueci o nome do presbítero, pregador, uma bênção. Vocês estão ruins de memória como eu? Mas fato é, eu lembrar o nome dele aqui, eu falo para vocês depois. Ele, como presbítero, passou o bastão e foi para a glória. Irmãos, agora é a nossa vez. Sabe qual que é a minha oração? E eu falei para os presbíteros e eu volto a dizer que enquanto o bastão estiver na nossa mão, as pessoas possam olhar para nós e ver isso em nós, como liderança dessa igreja. E que a igreja seja o exemplo do conselho. Homens de Deus, igreja do Senhor Jesus, homens e mulheres de Deus. Eu lendo, eu não sei se o Alan estava lá no Supremo Conselho, não sei se ele viu a carta do reverendo Lineu, quando chegou pedindo a sua de licença, a sua jubilação, porque chegou, passou o bastão. Agora sou eu o pastor da igreja de forma efetiva. Agora somos nós. As pessoas falam muito do Enoque, o seu Enoque, passou o bastão para os presbíteros e para os diáconos agora. As mulheres, o bastão está com vocês, porque a corrida cristã, ela é maior do que os corredores. Deus recolhe para si, mas a corrida cristã, ela continua. Ela não para. Ela só vai parar quando o Senhor voltar. O reverendo Lineu foi jubilado, para a glória de Deus. Entregou o bastão agora para os pastores que estão chegando. O Daniel, em nome de Jesus, no final do ano, querendo Deus, será ordenado, não, dependendo da vontade do Senhor. O bastão vai estar, no que diz respeito à igreja presbiteriana, na mão dele. Está na minha mão também. Esse é o nosso momento, irmãos. Esse é o nosso momento como povo de Deus. O bastão está nas nossas mãos para ser instrumento de Deus. No lugar onde a gente está e na igreja onde a gente está também, em nome de Jesus. Apesar que vai chegar um dia que nós vamos ser chamados para a eternidade, mas enquanto isso, o bastão está nas nossas mãos. Aqui na Escritura diz que tanto um quanto o outro eram servos do Senhor. Servo significa aquele que já não tem mais vontade própria, aquele qual o Senhor tem total domínio sobre o seu servo, escravo. Moisés fez um bom sucessor, um excelente sucessor, um servo do Senhor, assim como ele era. Então, nós estamos nessa jornada como igreja presbiteriana do Novo Riacho. Do bastão está nas nossas mãos. E tem tanta pessoa que eu olho aqui com gratidão de estar carregando o bastão junto com ele, com eles, pessoas. No nome de Jesus, nós devemos aprender que a missão é maior do que o líder.
O líder é instrumento de Deus, mas a missão é maior. Aqui Josué e Moisés estavam apontando para uma Canaã perecível, para uma terra perecível, e que foi perecível. Inclusive hoje a gente olha e vê, foi perecível e sofreu as consequências. Agora, nós estamos carregando um bastão, ou numa missão, que ela está apontando não para o temporal. Nós estamos carregando um bastão que está apontando para a eternidade. Muito maior, aqui tinha a sua função, a apontar para algo. Agora nós estamos no algo que eles estavam apontando para o real. E eu e você, nós estamos, como nós oramos aqui pelas crianças, pelos adolescentes, é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos preparando uma geração para receber esse bastão da nossa mão. E eles vão olhar para nós e ter eu e você como essa referência. Assim como olharam para o senhor Enoque e outras pessoas também. Assim como eu olhei para o presbítero Sebastião e tinha ele como referência. Hoje essas crianças vão olhar para o pastor Wilker, para o presbítero Alain, o Daniel e os demais presbíteros, os demais diáconos. Olharão e vão ter a gente como referência ou não. Porque a referência é uma construção. A referência não é algo que a gente compra, é algo que a gente constrói. Irmãos, vou abrir o coração. Uma das sensações mais esquisitas que eu tive na minha vida até então foi o meu primeiro dia aqui como pastor na igreja. Virou o ano de 2020 para 2021, né? 21, 22. Virou o ano, tinha um pastor. Virou o ano, chega, agora eu sou pastor seus. Até eu, você é minha ovelha? Eu entendo que a ovelha é do Senhor. Você é a minha ovelha? Mas eu não sei nada. Então, irmãos, foi uma sensação muito esquisita para mim. Quando Deus der graça para o Daniel ir para outra igreja, eu não sei se ele vai sentir isso, porque nasci numa igreja, nasci espiritualmente numa igreja. Aí eu fui conhecendo e comecei a fazer as coisas na igreja. Aí eu fui entendendo e vivendo a história das pessoas. Então ser pastor num lugar como esse era tranquilo. E fui para uma igreja onde eu meio que construí a igreja. Então a igreja foi construindo, eu conhecendo todo mundo. Aí eu vim para uma igreja onde eu não conheço ninguém. E ainda estou conhecendo e conheço muito pouco ainda. Só que eu sou pastor. Por que eu estou falando esquisito? Porque o pastoreio, ele é uma conquista. Assim como os presbíteros também são pastores, é uma conquista que os presbíteros têm com a igreja. Como a igreja vai enxergar a gente como um homem de Deus quando a gente construir essa realidade? Não é fingir, é construir uma realidade de quem é que nós somos. Não é? Como que eu olho para o Alain ou para o Daniel e falo assim, homem de Deus? É construção. Como eu consigo ser pastor de vocês? É construindo. Como que eu enxergo essas irmãs como mulheres de oração e esses irmãos como homens de oração? Como a gente enxerga o senhor Enoque e vários outros, porque esse povo construiu. Então essa próxima geração está olhando para nós e estamos construindo essa realidade sobre eles. Eu volto a dizer, já pensou se os próximos serem exatamente igual a nós? Que nota nós daríamos para essas pessoas? Presbítero também, sim, verdade. Foi diácono e presbítero. Sim, verdade, bem lembrado. Mas não esqueça, irmãos, a missão é maior do que o líder. Um dia nós estaremos, abandonaremos, concluímos, né, essa obra que Deus nos deu nas mãos. E Ele vai nos chamar. Mas enquanto isso nós estamos construindo. Você está construindo um legado para deixar para a próxima geração. Como o céu está te vendo? O céu olhava para Moisés e falava, é meu servo. O céu olhava para o sucessor e dizia, é servidor de Moisés, é meu servo também. Como o céu está falando de você? Porque o céu fala, o inferno também fala. O inferno falou assim, eu sei quem é Paulo. O inferno fala.
teme inclusive, não o sujeito em si, mas quem está nele, que é o Senhor. É um desafio, irmãos, nós estamos nesse desafio, com o bastão nas mãos, nessa corrida de vários metros. Vamos desempenhar o nosso papel, e vai chegar um dia que você vai entregar o seu bastão para outra pessoa, e essa pessoa nós estamos construindo agora. Olha a responsabilidade sobre a gente, irmãos. Tem dia, irmãos, que eu subo aqui no púlpito para pregar, eu falo, meu Deus, me ajuda. Não um dia, quase todos os dias. Eu falo, Deus, me ajuda. Sabe por quê? Porque eu sou extremamente falho. E o ponto de referência, quando a gente vai pregando, as pessoas têm a tendência de trazer o ponto de referência para quem está aqui ministrando. E o ponto de referência não sou eu, é o Senhor, mas apesar disso, tem responsabilidade sobre a gente. Fala, meu Deus, tem misericórdia de mim. Compadece-te de mim, Senhor. Tem alguns que falam que quando iam subindo no templo, cada passo que dava era oração e pedindo misericórdia da parte do Senhor. Louvado seja o teu nome, exaltado seja o teu nome, e tem misericórdia de mim. Ou de repente, irmãos, hoje você está recebendo o bastão de alguém. Ou de repente você está passando o bastão. O conselho é um conselho novo, então está com um bastão assim, a 100 por hora, né? Como o Bolt, né? Está correndo a muito. Então tem muita coisa pela frente, mas nós temos que ser reconhecidos como esse povo de Deus, como esses homens de Deus, que se importam com a obra. Mas a igreja precisa orar para esses líderes também. Ser líder não é fácil não, irmãos. Ser presbítero não é fácil. Ser pastor não é fácil. Gente que erra, que decide às vezes erradamente diante de algumas questões. Ore por nós, ore pela igreja, mas não abra mão do bastão não, irmão, em nome de Jesus. Está na sua mão, ou você está recebendo. Não abra mão não, em nome de Jesus. Então aprenda, eu acho que a gente aprende com esse texto. A obra é maior do que o líder. A obra ela é maior do que o líder. Segunda coisa que a gente pode aprender, irmãos, tem que ter disposição. Versículo 2 diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Ou seja, ele completou a carreira. Dispõe-te agora. Dispor agora, irmãos, significa enfrentar a realidade. Enfrentar a realidade. A realidade é que o maior líder de Israel estava morto. Mas não dá para parar no tempo. De repente aqui teve bons pastores, agora está esse, mas não dá para parar no tempo. Não, de repente aqui tinham os presbíteros, que aqueles eram os bons, não dá para parar no tempo. Não, os diáconos anteriormente, que eram, não dá, as irmãs antigamente, que eram, não dá para parar. O que passou, passou. Agora é de agora para frente. É de agora para frente que o bastão está nas nossas mãos. E provavelmente o pastor anterior ou qualquer outro pastor poderia e pode ser melhor do que eu em muitas questões. Poderia e pode, porque de repente eu sou melhor em alguma coisa, o outro é melhor, e assim vai. Mas fato é agora. O que passou, passou, já foi. Agora é 2022, 3 e sucessivamente. Moisés está morto, não tem jeito de voltar. Agora, Josué, diz o Senhor para Josué: dispõe-te, ou seja, não pare. Tem hora de chorar, tem hora de chorar. Moisés, o mestre, o educador, o moço manso, uma bênção de Deus, morreu. Enxuga as lágrimas e vamos para frente. Por quê? Porque a obra é maior do que o líder. Nós não estamos desmerecendo nenhum líder, muito menos. Está doido eu desmerecer Moisés? Ou qualquer outra pessoa? Mas fato é que passou, morreu, foi para a glória e Deus o recebeu, o seu espírito.
Os pastores passaram, os presbíteros passaram. Bom é quando tinha um outro, mas foi o passado. Agora é o presente e construção de futuro. E o futuro vai ser construído por nós, com a ajuda de Deus, 100%. Com a ajuda de Deus, e com o meu e com o seu serviço. Eu estou lendo o livro do pastor José Roberto, um querido, ele falando sobre igreja contagiante. Ele falando que a igreja de fato tem que ser contagiante, mas a igreja não tem a ilusão de querer ser perfeita, ser contagiante, entre outros adjetivos que ele vai dando à igreja. A igreja tem que ser contagiante, não há tentativa de ser perfeita, porque cai em si própria, porque erra e falha. Mas bom é quando gente chega e é impactado pelo o movimento de Deus no lugar, abraçado, acolhido, ajuntado, e não deixado de sair em nome de Jesus, pela graça de Deus. Então, como ter disposição enfrentando as realidades? A realidade é, Moisés estava morto. Como ter disposição? Sabendo lidar com mudanças. Falando de pastor, quando um outro pastor chega, tem mudança, algumas mudanças. Não mudança estrutural de teologia, mas tem uma outra mudança. Irmão, não deixa parar no meio do caminho por causa disso, não. Em nome de Jesus. Porque a missão é maior do que o líder. Não se deixe parar pelo meio do caminho. Ou pode acontecer de querer viver na expectativa de chegar alguém para fazer tudo pela gente. Quando mudar desse pastor aí, desse Zé Dendago, aí que a igreja vai estar boa. Aí chega um outro, consegue enxergar uns defeitos do outro. É igual o casamento, irmãos. Você não casa com uma pessoa pelo fato dela ser perfeita, não. Se casa, se frustra, porque o outro não é, porque você também não é. É igual, não tem como exigir do outro aquilo que a gente não consegue oferecer. Eu exijo da sua parte perfeição total. Agora, você consegue dar isso? É igual de pastor para ovelha. Não, eu quero um pastor perfeito. Não tem. Porque você não é uma ovelha perfeita. O seu marido não é perfeito e nem você, mulher, é perfeita. Agora é aprender a lidar com isso. Eu não estou fazendo aqui uma defesa a meu favor, pelo menos intencionalmente não. Não estou fazendo defesa em meu favor. Mas essa é a realidade, não é? Amém? Então, para ter disposição, irmãos, a gente tem que enfrentar a realidade. Para ter disposição, a gente tem que saber enfrentar as mudanças e lidar com elas. Para ter disposição, tem que vivenciar o Senhor. Tem que ser com o Senhor. A disposição por nós mesmos, irmãos, é como diz lá o ditado, é pegar um ferro frio e tentar dar forma a ele, não sai. Para ter disposição, o Senhor tem que ser a causa. Irmãos, e sempre tem algo novo no novo. Parece redundante, né? Tem algo novo no novo que às vezes abre a mente da gente, traz vigor para a alma da gente, traz um olhar diferente para a vida da gente. Aí, em nome de Jesus, duas coisas que nós aprendemos. A missão ela é maior que o líder. Grande Moisés morreu, mas a missão não parou. Segunda coisa, tem que ter disposição no coração. Se não tiver, fica pelo meio do caminho. Se não tiver, morre. Tem que ter disposição. Terceira coisa que a gente deve aprender: a missão precisa da direção de Deus. Capítulo 1, versículo 2. Vou ler o versículo 2 novamente, diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa o Jordão,
tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. O que Deus está falando com Josué é o seguinte: Josué, eu estou dando para você o que tem que ser feito. Moisés e Josué, eles não estavam fazendo coisas da cabeça dele. E às vezes a gente, na melhor das intenções, começa a fazer uns trem que a Bíblia não aponta para a gente fazer. O que Josué fez de agora para frente foi obedecer literalmente o que o Senhor estava falando. Aqui é a palavra de Deus, palavra saída da boca de Deus para Josué. Josué, você vai fazer exatamente aqui, onde o seu pé pisar, mas vai ter que ser dentro desses limites que eu estou dando para você. Nós estamos falando aqui de um Oriente Médio, um redor do Oriente Médio. Não está falando para ele ir para a Síria, ir para além do mar Mediterrâneo, ir para além da Líbia, a Jordânia e por aí vai. Deus deu um determinado lugar. Irmãos, o segredo para a gente não errar é obedecer os limites que Deus vai dando para a gente. O segredo para a gente não cair e não desviar é sair fora dos limites de Deus. Deus deu um limite para Josué. Josué podia querer achar a Líbia o lugar mais bonito do que Canaã, mas a ordem de Deus é aqui, ainda que o outro seja melhor. E esses limites, irmãos, são limites protetores, que guardam a alma da gente, que guarda a vida da gente. Por que ele fala não olhe a mulher e cobice? É porque esse trem mata a gente. Por que ele foi dando limite? Não coma, não faça isso, não faça isso, não faça isso. É para proteger o povo. Os limites de Deus são limites de proteção para nós. Limite de proteção. Caso contrário, Josué poderia ficar completamente perdido. Não saia dos limites de Deus, e nem eu. Não saia dos limites estabelecidos pelo nosso Deus. E os limites aqui traz missão, traz direção para a gente. Porque sem os limites a gente fica completamente perdido, sem saber para onde é que a gente vai. Os limites nos traz direção, e a ordem de Deus para nós, fazer discípulo, pregar o Evangelho e fazer gente parecida com o Senhor. Discípulo. Fazer discípulo, ensinar a guardar tudo que o Senhor nos ensinou, ou ensinou para os discípulos, e agora para nós. Mas a gente só pode fazer isso, irmãos, com Atos capítulo 1, versículo 6, com o poder de Deus, com o poder do Espírito Santo do Senhor em nós. Mas não fuja dos limites estabelecidos por Deus, das condições estabelecidas por Deus. A gente não precisa conquistar tudo, tem que conquistar aquilo que Deus, no caso de Josué, tem que conquistar aquilo que Deus ordenou para ele conquistar, mas sem sair da direção de Deus, sem sair dos limites de Deus, para nós como igreja, como povo do Senhor. Não precisamos conquistar tudo, apenas ficar na direção que o Senhor nos deu. A gente precisa aprender, irmãos, que a missão, ela vem baseada de provisão. A missão vem baseada com a provisão. Olha o versículo 5. Diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Irmãos, qualquer missão dada por Deus, se não vier junto com a provisão vinda da parte de Deus, fracassa. Nós somos da igreja presbiteriana, ela teve um início, e esse início
foi marcado por provisão de Deus. Foi marcado por provisão de Deus, coisas extraordinárias aconteceram. O que era isso? Era evidência de que Deus estava no processo. Aqui Deus fala com Josué: irmão, eu estou te dando a visão, a missão do que tem que fazer, só que eu é que vou dar os meios pelo qual essa missão vai acontecer. Isso é o quê? Isso é provisão de Deus. Assim como nós temos missão, temos a visão do que precisa ser feito, sem a provisão de Deus a gente não sai do lugar. Então, depender de Deus, ela é fundamental. A dependência de Deus é fundamental para o avanço da vida da gente. Aprender a viver debaixo da provisão do nosso Deus. Esse é o grande segredo da conquista de Josué e da conclusão da nossa jornada cristã. E essa provisão, irmãos, está completamente ligada com a presença de Deus. Volte aí, por favor, lá em Êxodo, no capítulo 33, por favor. Êxodo 33. A provisão, como eu disse, é uma marca da presença de Deus. Moisés está num dilema: vai ou não vai? Moisés fala para o Senhor: eu só vou se o Senhor for com a gente. Aí o versículo 4, nós não vamos ler o texto todo, só o versículo 14 de Êxodo capítulo 33 diz assim: respondeu-lhe o Senhor para Moisés: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não for comigo, não nos faça subir desse lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e todo o povo? Não é porventura em andar conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Irmãos, Moisés dá uma parada na missão e fala: Deus, se o Senhor não for conosco, nós não vamos sair desse lugar. Porque Moisés era um sujeito extremamente sábio, vindo da parte de Deus. Porque presença de Deus, ele fala: a minha presença vai. E a presença de Deus gera algumas coisas na vida do crente. O que faz, irmãos, a gente não parar, mesmo que a missão é maior do que o líder, o que faz um líder, um pastor, um presbítero, qualquer pessoa não parar, é Deus na vida da gente, é Deus em nós. Caso contrário, a gente para no meio do caminho. E Moisés fala: Deus, se a sua presença não for, a gente não vai sair. E Deus fala: a minha presença vai. Aí Deus fala: a minha presença vai, e essa minha presença gera no povo de Deus descanso, gera em vocês descanso. Aí no versículo 14 e no versículo 15, Moisés fala assim: se o Senhor não for, não nos faça sair. Por quê? Porque Moisés entendia que quem ia vencer as dificuldades e quem ia prover a provisão era Deus. E se Deus não fosse, não tinha provisão para o avanço da obra. Porque sem Deus não tem provisão, não tem descanso. Sem Deus é nós contra ferro frio. Agora, com Deus, o ferro esquenta e a forma aparece. E mais, no versículo 16 ele fala: pois, como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andar conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? E mais, o que Moisés está dizendo é: Deus, o Senhor que é o Deus da provisão, que abre as portas, que traz a direção e que traz a provisão, que dá descanso, o Senhor em nós gera algo, gera uma identidade de quem é que nós somos, de quem é que nós pertencemos. Deus em nós, irmãos, muda a gente. Hoje é o Espírito Santo que selou a nossa vida. Diz o apóstolo Paulo que ele nos batizou, selou e deixou o Espírito como penhor, como garantia da nossa salvação. E ele mesmo diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então nós não estamos sozinhos nessa
vida do bastão está nas nossas mãos de fazer a obra. Nós temos o Senhor, e o Senhor nos dá descanso, nos dá provisão e nos dá identidade, para que as pessoas possam olhar para nós e falar: você é de Deus. A identidade mostra de onde é que nós somos. Eu conversando com um varão ali, ele falou que eu sou de Almenara, quase identidade igual, de origem. Eu sou de Santo Antônio do Jacinto. Tem alguém de Santo Antônio do Jacinto aqui? Vocês não conhecem cidade grande não, gente? Hã? Olha, hein, que pecado, irmão. Mas mostra, irmãos, dá para você ver como são as coisas. Um dia eu liguei para um lugar e escutei aquele sotaque. Falei: varão, você é de onde? Santo Antônio do Jacinto. Eu falei: nós somos da mesma. Pelo sotaque eu descobri que o sujeito era lá de Santo Antônio do Jacinto. E esqueci seu nome, benção. Tárcio. Tárcio tem um sotaque quase lá de Almenara. Isso gera identidade. O sotaque, eu falei, é da região. O crente, não é que a gente é conhecido como crente por causa do jargão. Jargão é uma bênção também. É uma bênção, né? Outro jargão. Mas isso vai criando, Deus em nós vai criando identidade, irmãos. Característica de Deus em nós. Ele fala assim: nós somos separados, por quê? Porque o Senhor em nós vai moldando a vida, vai nos separando do mundo, vai mostrando de onde que a gente é, a ponto de alguém ouvir e falar: não, esse aí é da minha cidade? É da minha cidade. Agora o duro quando a gente escuta alguém da minha cidade falando X, né? Falando: não, esse aí não é da minha cidade. Biscoito, né? Falando: não, esse aí não é da minha cidade. Agora quando fala uai, trem, eu fui pregar em São Paulo um tempo atrás, eu lá pregando e falando trem, o povo tudo rindo. Falei: porque eles não é da minha cidade, né? Agora os da cidade da gente, a gente escuta e fala: esse aí é de lá. Por quê? Característica. E o Senhor faz isso com a gente. Modo de vestir, modo de falar, modo de comportar diante das circunstâncias. O outro fala: esse é da minha cidade celestial. O Senhor fala, Moisés fala: o Senhor conosco nos separa de todos os outros povos, porque tem diferença do Senhor. Esse é o Deus da provisão, que falou para Josué: eu vou com você. Ia dar descanso, certeza da vitória e identidade. Irmãos, Deus tem que estar conosco. Mas agora, Deus não vai habitar num lugar onde não é propício para Ele habitar. Deus não vai mover um lugar onde não tem circunstância para Ele estar no meio. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Onde tem pecado, irmãos, Deus vai vir não para gerar identidade, descanso e provisão. Ele vai vir como juiz para descer o pau em nós, para nos corrigir. Eu não sei como é que você está vivendo, mas Deus sabe. E nem você sabe como eu estou vivendo, mas Deus sabe. A presença dele também gera isso. Também gera isso para nós, em nós. Vamos voltar lá, por favor, meus irmãos? Aqui agora vem a segunda parte. Diz assim, a partir do versículo 6: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda,
para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar do livro da lei, antes medita de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Irmãos, a presença de Deus, ela gera ao mesmo tempo descanso e um certo pavor. Ao mesmo tempo que ela gera descanso, ela também gera um certo pavor, porque esse Deus é fogo consumidor. Como eu disse, eu subo aqui para pregar e falo, meu Deus, me ajuda. Porque se eu abro a Escritura e ensino algo que a Escritura não está dizendo, o Deus que está aqui, que gera descanso, é o mesmo Deus que gera terror na gente. E Deus falou, eu estou do seu lado, meu filho. Mas agora ele começa com os imperativos: não, não e não. Não cesse, não cesse, não cesse. Eu estava estudando com uma pessoa, ela fala, qualquer frase que você começar, não comece usando a palavra não, porque já fecha a porta. Agora com Deus não é assim. Deus já começa falando para não, não, não. Seja forte e corajoso, mas não cesse de meditar, não cesse de anunciar essa palavra. Ela vem para mim e para você também, irmãozão e irmã. Para mim e para você. Não deixe de fazer, porque esse Deus que dá descanso é o Deus que cobra também. É o Deus que um dia vai chegar diante de você e vai ter um bate-papo com você e comigo diante dele. Sabe os não que você não obedeceu? E agora? Não estou falando que nós somos salvos pelas obras, mas vamos enfrentar alguns desafios com o Senhor. Então o que a gente aprende com esse texto? A gente tem que superar para avançar. Teve problema na igreja, a gente tem que superar para avançar. Não, só teve acerto na igreja, a gente tem que superar para avançar. Não, em 2020 que era bom, a gente tem que superar para avançar. Não, quando o Horácio era o presbítero, que era bom, lá em 65, por aí. Horácio, você vai para o céu mesmo, né? Todo mundo pegando. Lá que era bom, irmão, tem que superar para avançar. Moisés que era o bom, mas tem que superar, senão a gente não vai para lugar nenhum. Superação para avançar nas coisas de Deus. Não é que a gente não tem que dar valor a essas pessoas, meu Deus, claro que não. Mas a gente tem que superar para a gente prosseguir. É igual quando se casa com uma pessoa, mas na cabeça dele, aquele homem ou aquela mulher que era o perfeito. Não tem mais jeito, agora é superar para avançar. Senão nós vamos parar na vida. Mas superar para avançar. Segunda coisa que a gente aprende, temos que ter ânimo. Temos que redobrar o ânimo. Terceira, temos que ter coragem. Quarta, temos que ter consagração. Vida com o Senhor. Quinto, obediência. Lá do versículo 5, do versículo 6 até o versículo 9, o que Deus está falando é, você tem que me obedecer. Você tem que me obedecer. E Deus vai falando assim, eu vou fazer, estou dando limite, estou fazendo tudo isso, mas agora você tem que me obedecer. Não cesse de meditar, não cesse de falar, porque você só vai prosperar se você obedecer. Então, 5 questões especiais ao meu ver nesse texto: superação, ânimo, coragem, consagração e obediência à ordem de Deus. Obediência no que diz respeito à devoção. Obediência no que diz respeito a ter intimidade com o Senhor. Vire a página, não sei se a sua precisa virar, mas a minha precisa, lá no versículo 16 até o 18. Então responderam a Josué, não vamos ler o texto todo, mas diz assim: então responderam a Josué dizendo: tudo quanto nos ordenaste, faremos. E onde quer que nos enviares, iremos.
Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Tão somente ser forte e corajoso. 3 coisas que o líder precisa do povo. Irmãos, eu não estou falando aqui que o povo tem que obedecer o líder com viseira e não questionar nada. Eu não sei se eu já disse que você tem o direito de questionar qualquer pregação minha. Falar, não, que você está pregando não é verdade bíblica. No lugar certo, na hora certa, fala, pastor, aquilo que você está pregando é uma heresia. Mas tem que falar, porque aqui está escrito o contrário daquilo que você falou. Você tem liberdade de fazer isso, com respeito, claro, né? Que é devido. Você tem liberdade de falar, não, o que você está falando não é verdade, não. A Bíblia está dizendo outra coisa. Tem, mas liderança precisa, irmãos, de um povo que anda junto. Se tivermos uma liderança aqui de conselho, o qual o povo não anda junto, é fracasso. Volto a dizer, eu não estou fazendo isso em causa própria, independente de qualquer pastor que esteja, ou de qualquer líder, de qualquer presbítero que esteja. Se não andar junto, é fracasso. Tem que ter, eu não quero usar a palavra obediência, porque obediência dá, mas no fim é isso. Tem que andar junto. Tem que andar junto, com respeito, mas isso é adquirido. Isso não é imposto. Como eu disse com o pastorado que eu cheguei aqui na primeira vez, é adquirido. Não pode ser imposto. Você tem que me obedecer. Não pode ser imposto. Isso é conquista. Como eu disse, o desafio do conselho é conquistar isso. De qualquer conselho, não estou falando do nosso não. Das pessoas olharem para nós e verem homens de Deus. Isso é conquista. Terceira coisa, lealdade. Versículo 17. Versículo 16 que eu disse a respeito de obediência, diz assim: então responderam a Josué, dizendo, tudo quanto nos ordenares, nós vamos fazer. E onde quer que nos enviar, nós vamos ir. Eu não sou Josué, e os presbíteros aqui também não são. Mas é o povo qual Deus constituiu como liderança da igreja. Mas eu volto a dizer, essa liderança, ela é conquistada, ela não pode ser imposta. Só pelo fato de ser líder, que as pessoas têm que ouvir a nossa voz. A nossa voz tem que ser ouvida por direito, por conquista. Direito, eu adquiri o direito de ser ouvido pelas pessoas. Assim nós vamos avançar. Segundo, lealdade, olha o versículo 17. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor contigo, teu Deus. Seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Lealdade, a gente precisa disso, irmãos. Não fica falando nas costas do pastor, dos presbíteros, fica falando não. Ore. Não quer dizer que o pastor não tenha erro, e nem que eu, volto a dizer, irmãos, na minha vida inteira de pastor, que eu já prego há algum tempo, eu nunca aconteceu algo na igreja e eu usei aquilo para pregar, para me defender diante de alguém, diante de Deus que eu estou falando isso. Eu nunca usei isso para me defender. Um irmão fez alguma coisa contra mim, eu vou pegar o texto que fala exatamente contra aquele. Nunca fiz isso. E hoje também não estou fazendo para defender a mim. Eu estou defendendo, não é defendendo, é explicando como tem que ser. Obediência, lealdade. Seja leal com a liderança dessa igreja. Nós não temos gente perfeita aqui não, mas tem que ser leal. O dia que eu cheguei e falei, não quero que ninguém venha fofocar, falar mal do pastor anterior para comigo, por favor, e continuo com essa mesma disposição. Seja leal. Irmãos, a pior coisa que existe é uma pessoa que na nossa frente elogia e por trás fala mal da gente. É a pior coisa que existe. É algo que causa repulsa na gente. Fala, não, mas isso é uma bênção e tal, nas costas fala mal da gente.
Se você enxerga um defeito, ore. Se está enxergando uma imperfeição, ore, para Deus abençoar a mim, e ao conselho, e aos presbíteros, e aos diáconos, e às demais lideranças da igreja, que são várias. Versículo 18 diz assim: todo homem que se rebelar contra as tuas ordens, e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, será, não mate ninguém, em nome de Jesus. A intenção não é essa, a intenção é, saiba encorajar liderança. Não estamos aqui pedindo, você no final do culto fala: pastor, que pregação maravilhosa, e o negócio não ser verdade, mas saiba encorajar. Ali eu recebi um abraço tão caloroso das irmãs, e me encorajaram. Saiba encorajar a liderança dessa igreja, a liderança de forma geral da igreja do Nosso Senhor. A gente tem a ganhar com isso. Não esqueça, supere. Só através da superação nós vamos avançar. Tenha bom ânimo, tenha coragem, consagração e obediência à ordem do Senhor, em nome de Jesus. E que a gente possa colher os frutos disso, para a glória de Deus. Que você possa ser os frutos, e eu também. A obra é maior do que o líder, mas o líder é uma bênção, e tem que ser respeitado. Não é aquela história, não pode tocar no ungido de Deus, não pode falar nada contra o ungido do Senhor, não é isso. Mas saiba amar, e orar, e abençoar esse pecador que está aqui falando com você aqui nessa noite, em nome de Jesus. Falei tanto orar, você ora aí por nós, irmão? Chega aqui na frente, por favor. Eu falando com respeito, viu, Horácio? E com admiração também, de verdade. Orem por nós como igreja. Senhor, nós agradecemos o Senhor, Pai, porque o mesmo Deus que esteve com Josué, o mesmo Deus que está com a gente. E, Senhor, a gente tem visto e tem experimentado esse cuidado do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. E, Senhor, eu te peço, Pai, que o Senhor nos abençoe como igreja, Senhor. Te peço, Pai, que o Senhor tem uma tarefa para nós como igreja. O Senhor, Pai, tem um objetivo para cada vida aqui. Te peço, Pai, que o Senhor nos conduza. Te peço, Pai, que o Senhor nos dê clareza do Senhor. Que o Senhor mostre, Pai, exatamente aquilo que o Senhor quer para nós aqui, Pai. Do mesmo jeito, Pai, que o Senhor, ali naquele momento, Senhor, o Senhor deixou bem claro para Josué, que a gente, Senhor, consiga ter a sensibilidade para entender a vontade do Senhor para as nossas vidas, Pai. Te peço, Pai, que o Senhor nos dê a disposição, o Senhor nos dê a ousadia quando for necessário, Pai, para sermos úteis nas mãos do Senhor. Senhor, conforme Moisés falou ali, se o Senhor não for com a gente, Pai, a gente não consegue chegar longe. Mas se o Senhor for com a gente, Senhor, a gente consegue cumprir aquilo que o Senhor tem para nós. Eu te peço, Pai, que o Senhor guarde, Senhor, essas palavras no nosso coração. Te peço, Pai, que seja uma boa semente, que brote, que cresça, que gere fruto e que gere mudança em cada vida, Pai. Senhor, eu te peço que o Senhor trabalhe em nossas vidas. Trabalhe, Senhor, em nossas fraquezas. Todos nós precisamos ser trabalhados pelo Senhor. Obrigado, Senhor, mais uma vez, pelo cuidado, pela misericórdia que o Senhor tem para conosco, Pai. Te peço, Pai, que o Senhor abençoe a liderança da igreja do Senhor, que o Senhor, Pai, dê sabedoria, dê graça, dê a direção do Senhor, e, Senhor, que o Senhor dê, Pai, ao povo do Senhor, a cada pessoa que compõe essa comunidade, Senhor, a disposição
de servir o Senhor, que a gente tenha a visão que nós estamos servindo o Senhor, Pai. É a oração que eu te faço, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém, que bênção, Deus abençoe, uma boa semana para nós. Nós queremos agradecer aos irmãos que estão visitando aqui pela primeira vez. O Tássio e o almenarense. Quem nasce almenar é o quê? Almenarense? Amém, Deus abençoe. A esposa, eu esqueci o nome da sua esposa. Cleide, Deus abençoe. E os irmãos atrás estão a primeira vez? Amém. Qual é o nome do senhor e da senhora? César. Sandra. Amém. Vocês vieram aí no lugar certo. Em nome de Jesus. Abençoe a vida dos irmãos. Os irmãos aqui já são de casa já, né? Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, irmãos? Irmãos, terça-feira, estudo bíblico. Nós estamos estudando a Confissão de Fé de Westminster. Uma bênção. Terça-feira, sexta-feira, momento de oração. Aqui, graças a Deus, semana na oração, na sexta-feira anterior, uma bênção também, bastante gente. Então venha, participe disso, participe desse processo. O bastão está na nossa mão agora, irmãos. Sou eu e você que temos que fazer essa obra de Deus aí, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por tudo que aconteceu aqui, pela palavra do Senhor, pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui, Pai, que bênção, Pai, é um privilégio tão grande receber irmãos aqui, Senhor, irmãos tão queridos e tão, assim, amados pelo Senhor e tão bem queridos aqui no nosso meio. Que o Senhor abençoe-os, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a semana de cada um dos seus filhos aqui, Pai. É desafio. Ter coragem é desafio. Superar é desafio. Redobrar o ânimo é desafio. Consagração é desafio. Obediência é desafio. Oh, Pai, é um desafio. Mas como o Senhor disse para Josué, eu estou com você. Aonde você pisar, eu vou estar junto. Pai, essa não é uma palavra apenas para Josué, é a palavra para a igreja. O Senhor disse que estaria conosco. Então o Senhor está conosco. Abençoe a semana de cada um dos teus filhos, ó Pai. Derrame graça do Senhor sobre eles, em nome de Jesus. Estenda as mãos assim, irmãos, recebendo a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com cada um de nós, até que Ele volte e conclua, Pai, o bastão na nossa mão e a gente passe para outro, em nome de Jesus, amém. Vá na paz, irmãos, Deus abençoe, uma boa semana. Cumprimente o irmão que está do seu lado, deseja e seja bem-vindo para quem veio pela primeira vez.